É muito bom poder estar com você nesse momento para juntos compartilhar e meditarmos a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto que está em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo número 2. Vamos iniciar apenas com esses dois versículos e, se Deus quiser, nós chegaremos até o versículo de número 16. Então é importante você deixar a sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2. E diz assim o texto bíblico: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por esse tempo, um tempo onde eu e os meus irmãos e irmãs estivemos juntos, cultuando, adorando o Senhor. Apresentamos as nossas orações, os nossos cânticos, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E esperamos, ó Pai, que de tudo o Senhor tenha se alegrado. Agora a Tua palavra é lida e eu te peço que o Senhor fale a cada um de nós, que o Teu Santo Espírito nos convença daquilo que precisa mudar em nossa vida. Que a Tua palavra seja eficaz em nós. Nessa noite nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós, no ano de 313, Constantino fez um edito de Milão, onde, com essa lei o cristianismo se tornou quase obrigatório. O número de cristãos aumentou muito, mas este crescimento não foi acompanhado pela qualidade. Surgiram cristãos sem convicção e sem fervor, contendo dentro das igrejas, falsos e verdadeiros adoradores. O texto que a gente acabou de ler narra os primeiros movimentos após a queda. Os próximos versículos que a gente vai ter contato vai narrar o culto de dois homens, registrando uma bifurcação da humanidade, onde teremos os filhos de Deus e os filhos do maligno, teremos os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. E quando eu comecei a meditar um pouco sobre essa questão de falso e verdadeiro, eu lembrei que certa vez eu fui fazer uma compra e quando eu paguei, o caixa pegou e disse assim: essa cédula é falsa. Eu fiquei constrangido, eu fiquei sem jeito, mas perguntei: como? Como é que você sabe que é? E a pessoa me explicou as várias razões porque aquela cédula era falsa. E eu descobri que ela não sabia, não conhecia todas as falsas, ela conhecia qual era a verdadeira. E Deus é assim. Deus sabe quem é verdadeiro, quem é falso. Quando nós meditarmos nesse texto bíblico, nós vamos perceber que há uma sequência de fatos. Primeiramente, nos primeiros capítulos, Moisés registra a criação, depois registra a queda, e a partir daí a expansão da maldade no ser humano. Nesse capítulo mesmo, no capítulo 4, nós vamos ver até a questão da poligamia. Um estudioso chamado Derek Kidner nos diz que se por trás da serpente era perceptível o diabo, no capítulo 3, a carne e o mundo entram em ação no capítulo 4. O pecado é revelado com os seus ciclos de evolução. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. As Escrituras nos diz que o pecado usa os mandamentos de Deus para despertar dentro de nós todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. O contexto lido é de culto. Enquanto Eva, ela fora persuadida a pecar, Caim não aceita ser persuadido a não pecar, mesmo sendo pelo próprio Deus que vai ao encontro. Eu queria meditar um pouco com vocês nessa noite sobre o culto a Deus. O que precisa ter no culto a Deus? Eu vou pegar um exemplo negativo de Caim e tentar tirar desse acontecimento algo importante para nós, alguns pontos importantes para nós no nosso culto a Deus.
E a primeira coisa que eu quero trazer para a igreja é que o culto tem que ser teocêntrico. Deus precisa ser o centro do culto. Eu quero ler agora do versículo 3 até a primeira parte do versículo 5, que diz assim, olha o texto bíblico. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Muitos tentam entender como é que Deus fez separação entre a oferta de um e de outro. O reverendo Augusto Nicodemos diz que ele acredita que Deus mandou fogo do céu, da mesma forma que aconteceu na oferta com Elias. Mas esse relato não tem base bíblica, é só o que ele acredita. Ele também acredita que aqui marca as duas descendências, a descendência da mulher, que fazem parte dos filhos de Deus, e a descendência do maligno. Mas, independentemente disso, a palavra nos diz que, pela fé, Abel foi aprovado por Deus, que fazia parte da descendência da mulher, conforme Hebreus 11, versículo 4, que diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Calvino diz que, como o escritor refere a dignidade do sacrifício aceito por Abel, por meio da fé, ele não o havia oferecido sem o mandamento de Deus, pois é apenas a verdade interior que, nos sinais externos, distingue a adoração genuína e racional a Deus, daquilo que é grosseiro e supersticioso. Abel, ao dar a Deus o que tinha de melhor, testificou que a sua completa dependência de Deus. Caim agradece a Deus por Deus ter servi-lo. Abel confessa que é servo do Senhor através da sua oferta. Isso de acordo com o Dr. Nascimento. A adoração de Caim era má. A Bíblia nos diz que ele fazia parte da descendência da serpente, de acordo com 1 João 3,12, que diz assim, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Nós estamos vivendo um momento de uma grande variedade de cultos. Você pode ver vários tipos de culto, principalmente através das mídias. Cada sacerdote acreditando que estão oferecendo ao Senhor um culto agradável. Mas são momentos encharcados de um pragmatismo, que a grande questão é, se funciona, é bom. Se atrai pessoas, estamos atingindo a missão. Ocorrem verdadeiros shows de sinais que chamam a atenção até mesmo dos filhos de Deus, como está em Mateus 24, que diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Em Deuteronômio 13, de 1 a 3, Moisés vai fazer um registro que Deus diz o seguinte para o povo, pode acontecer que um sonhador, um profeta se levante e diga sobre sinais de prodígio que vão acontecer, e sucedendo, Deus queira provar o povo. Eu vou só ler uma parte do texto que diz assim, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor. Aqui fica um registro, porque eu já vi várias vezes dentro do arraial presbiteriano, pessoas fazendo simpatia. Pessoas fazendo, até mesmo, eu não lembro qual é o nome, mas é um movimento de umas peças. E aí, a pessoa diz o seguinte, funciona, pastor. E realmente Deus permite que aconteça, para ver justamente o que passa dentro do coração de cada um de nós. Me permita fazer uma citação da Confissão de Westminster, no capítulo 21, que fala sobre o culto, onde Deus fala, ou melhor, a Confissão fala sobre a questão do culto, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo.
E é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Vivemos momentos em que homens e mulheres buscam locais de culto não simplesmente para adorar o Senhor, mas vão ali para terem as suas almas satisfeitas. E quando não são, ficam com seus semblantes descaídos, dizendo que aquela igreja não é boa. Oramos para que Deus fale, mas quando a palavra dele é anunciada, a grande pergunta que fica é: guardamos no coração? O Deus verdadeiro está presente com certeza, mas aonde está o nosso coração? A Bíblia nos diz que eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveriam ter vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Em Filipenses 3:9 vai dizer que o Deus deles é o próprio ventre, é a própria vontade. E eu vou só abrir mais uma aspas aqui, uma citação do Catecismo Maior, na pergunta 118, que fala especificamente para os chefes de famílias ou outro superior dentro do lar, que é responsabilidade, ele está assim: estes são obrigados não somente a guardar o dia do Senhor, mas também fazer com que seja ele observado por todos que estão sob o seu cuidado. Nós estamos vivendo um momento onde o culto é transmitido. Tem pessoas cultuando junto conosco. Mas há o perigo da pessoa, durante o culto, colocar o celular para funcionar e começar a lavar roupa. Ou lavar prato. Perde a referência que está cultuando o verdadeiro Deus. E a responsabilidade do chefe de família ou aquele que é superior dentro do lar a realmente cultuar dentro de casa. Ter um momento de contrição, ter um momento de louvor e ter um momento da palavra. Que tipo de adorador eu sou? Sou como Caim? Sou como Abel? É tempo de arrependimento. Às vezes, situações confortáveis trazem junto uma apostasia e um esfriamento. É necessário a gente obedecer a palavra, e isso é o segundo item para nós nessa noite. Primeiramente, um culto onde Deus é o centro. O segundo é obedecer a palavra, e agora eu quero ler a segunda parte do versículo 5 até o 7, que diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus vai ao encontro de Caim. Fala sobre a sua ira. Fala sobre o seu semblante descaído. Tudo tinha a ver com o coração de Caim, com a questão de obedecer. E aí eu traz à memória o texto que está lá em 1 Samuel 15:22, que vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Um momento onde Samuel se encontra com Saul, e Saul diz assim: não, eu separei todo esse rebanho aqui para oferecer ao Senhor. E Samuel diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Um estudioso chamado Wimbes, ele diz o seguinte: sem um coração submisso, nem mesmo as mais preciosas ofertas podem tornar o adorador aceitável diante de Deus. O caminho de Caim é o caminho da vontade própria e da incredulidade. Mesmo Deus indo ao encontro de Caim, ele não muda a decisão do seu coração. Na sequência da promessa animadora, Deus pronunciou uma advertência severa, insistindo com o pecador que controlasse o seu gênio e tomasse cuidado para que uma besta pronta para saltar sobre ele, no caso o pecado, não o devorasse. O perigo era real. A besta mortal estava exatamente naquele momento pronta para dominá-lo. A palavra de Deus, o próprio Deus ao encontro, e exige uma ação imediata, um forte esforço para repelir o provável conquistador. Caim não deveria permitir que esses pensamentos agitados e esses impulsos conduzissem a uma atitude tão nociva. Deus apelou fortemente para o coração de Caim.
mas ele, na sua livre agência, ele não coloca, ele não se posta em ação para obter uma vitória sobre o pecado. Caim precisava vencer o pecado em si mesmo, para controlar e não ser controlado. Não era tarde demais para escolher agradar a Deus. Caim é tomado de um sentimento, e Deus chama ele assim: o teu desejo será contra ti. Mas Caim decide não obedecer. Eu vou usar mais uma pergunta do catecismo, o breve catecismo, que diz o seguinte: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, e guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Um verdadeiro homem de fé, uma mulher de fé, ela continua acreditando na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Caim é advertido que seu ressentimento poderia levá-lo ao desastre, se ele não o reprimisse, mas a reação dele foi hostil. A evidência suficiente de que a sua atitude era errada para com a palavra de Deus. É típico do Senhor e é um encontro de todos nós. Através de uma música, através de uma palavra, através de uma mensagem, através de um filme, enfim. Mas aquele que tem o coração obstinado, ele se recusa a essa ação do Senhor. É perigoso carregar rancores e nutrir sentimentos de amargura em nosso coração. Ainda, um estudioso vai dizer que tais sentimentos podem ser usados por Satanás para nos levar à tentação e ao pecado. Devemos ficar atentos quando somos atingidos por um sentimento forte contra outra pessoa. A palavra nos manda perdoar. Quando não escutamos e não obedecemos, isso poderá servir de tentação para nós mesmos e causar a nossa destruição. Tem um texto que eu acho muito bonito, que está em Isaías capítulo 1, do versículo 13 ao 17, onde Deus diz que não suporta mais o culto. Ele não consegue mais sofrer essa ação. E aí ele continua dizendo o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça e repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. A outra ponto que nós percebemos no culto de adoração a Deus, além do Deus ser o centro, além de obediência à palavra, é o amor ao próximo. E isso está registrado no versículo 8 até o 12, que diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Um resumo da palavra de Deus são dois. Em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas, e Caim faz o contrário e é rejeitado. Segundo, é amar o próximo como a si mesmo, e Caim novamente faz o contrário e mata seu irmão e se torna maldito. Quando a Bíblia nos manda fazer alguma coisa, é porque naturalmente nós não realizamos aquilo. Se a Bíblia fala para não matar, é que muitas vezes desejamos matar o nosso próximo. Caim premeditou o assassinato. Ele decide não obedecer ao Senhor. E a raiva se transformou em ciúme, o qual, por sua vez, se tornou em ódio. E junto, ele, com um plano ardiloso, ele mata o irmão, tira a vida do irmão. Às vezes, eu e você cometemos atos contra o nosso próximo. E por não haver um julgamento na sequência, a gente não sofrer nenhum problema, a gente acha que está tudo bem, não tem problema.
Eu quero só deixar bem claro que Deus não esquece das coisas. Pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai lá, reconcilia com o teu irmão e depois volta para entregar a oferta. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celeste perdoará as suas ofensas. Devemos ter cuidado que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Devemos ter cuidado para com todos os relacionamentos, até mesmo com a nossa esposa, para que as nossas orações não sejam interrompidas. O pecado jaz à porta. Abel, através de uma ação espontânea, de gratidão e reconhecimento a Deus, desperta no coração de seu irmão o desejo de matá-lo. Deus rejeitou a oferta de Caim. Caim não podia atingir a Deus. O que ele faz? Ele pega e atinge e tira a vida daquele que é a imagem e semelhança do Senhor. O nosso pecado sempre é contra Deus, mesmo que ele seja cometido contra o próximo. Procto vai dizer que mesmo sob a lei levítica, era o estado da mente do ofertante que dava valor moral ao seu sacrifício. No coração de Caim havia fé, no coração de Abel havia fé, no coração de Caim havia inveja, ira, cobiça e morte. Ele chega a perguntar: sou eu tutor de meu irmão? O grande problema de Caim é justamente o coração dele. Um coração que não se arrepende, não se sente responsável pelo irmão, ele crê que pode mentir para Deus. Isso é bem marcado em João 8,44, que vai dizer que o diabo é homicida desde o início e que ele é o pai da mentira. A cada ano, nas ruas, motoristas enfurecidos causam acidentes. Dirigem bêbados, gerando verdadeiros estragos nas famílias. Fazem ultrapassagens proibidas e ceifando famílias inteiras. Motoristas que assumem o perigo de morte e, ao mesmo tempo, dizem assim: eu não sabia que poderia acontecer isso, mesmo sabendo que é contra a lei. Da mesma forma, Caim dá a entender que não se sente responsável pelo que aconteceu com o irmão. Deus vai ao encontro de Caim. Deus vai ao encontro de Adão e Eva. Deus vai ao encontro de Davi através de Natã. Deus vai ao encontro da samaritana. Deus vai ao encontro de Pedro depois que ele decide voltar a pescar. Porque Deus é misericordioso e vai ao encontro do ímpio, até do ímpio, para que esse não tenha desculpa. E, por fim, eu quero só falar que nesse culto, além de Deus estar no centro, da obediência à palavra, do amor ao próximo, há a presença da misericórdia do Senhor. Versículo 13 a 16 vai dizer assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim chega e diz assim: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportar. Em Caim não há arrependimento, no seu coração nenhuma forma de arrependimento. Ele só se preocupa com o castigo. Deus o confronta, ele vai ao encontro, esperando um momento de contrição em Caim. Mas não há isso. Deus busca esse momento para que talvez houvesse misericórdia e perdão. Porque Deus é amoroso e rico em graça. Mas Caim não se preocupa com isso. Ele não se preocupa com a consequência do pecado. E ele diz assim: eu não posso suportar a consequência do pecado. É verdade, porque só Jesus pode. Não é
que o homicídio seja um pecado imperdoável, mas Caim não expressa nenhum arrependimento em seu coração pelo pecado. Não faz nenhum pedido de reconciliação com Deus. Não era que Deus tivesse ausência de misericórdia, era que o coração de Caim não tinha fé. Eu quero encerrar a mensagem e quero contar uma história. Existe uma senhora, o nome dela é Lisa. Ela tinha 2 filhos. Um deles morreu por um acidente, o nome dele era Levi, e ela decidiu doar todos os órgãos do filho. Ela só pediu uma coisa, que quando o coração fosse transplantado, ela gostaria de ouvir o coração do filho novamente batendo. E o coração foi doado para o Terry, um senhor, e assim que ele melhorou, ele recuperou da cirurgia, ele foi em busca de Lisa, e quando Lisa ouviu a batida do coração, ela se emocionou. Aquele homem que estava morto, que estava para morrer por falta de um coração, quando ele tem um novo coração, a vida dele é transformada. Quando ela colocou o ouvido e ouviu as batidas, não era o coração dele que estava batendo, mas do filho. A Bíblia vai nos dizer que dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Há uma possibilidade muito grande de, talvez, em algum momento da nossa vida, a gente ter deixado que um sentimento forte tenha tomado conta do nosso coração. E, nesse sentido, a gente tenha pecado contra o Senhor. Mas é possível ter uma nova vida, ser totalmente diferente de Caim. Aqueles que fazem parte que são filhos de Deus, têm um novo coração. Tem um coração de Cristo Jesus dentro do peito. Um coração que ajuda a ter Deus no centro do culto. Um coração que ajuda a obedecer a palavra. Um coração que ajuda a amar o próximo. Um coração que é atingido pela misericórdia de Deus. Naturalmente, nós não fazemos isso. Eu quero convidar você à oração, porque às vezes a gente se permite ser domado pelo pecado. A gente não percebe. E o pecado gera morte. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa aqui. O Senhor conhece, Pai, que muitas vezes nós somos impacientes, somos tomados de uma ira de um momento para o outro e às vezes ofendemos os nossos amados, as pessoas que estão próximas. Eu venho te pedir, Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor que conhece a cada um de nós, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos uma vida que o Senhor é o centro de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida que, mesmo que seja contra a nossa vontade, mas que sejamos obedientes à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a amar o próximo, mesmo que não seja tão fácil. Mas a gente não tem opção, porque nós somos servos do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a encarar essa misericórdia, que o Senhor venha ao nosso encontro e ter nossas vidas transformadas, Senhor. Que não nos confiemos nas nossas próprias forças, mas confiemos no Senhor. Ó Pai, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.